Olá, olá, meus amigos internautas, companheiros que acompanham aqui o podcast Garimpo Sustentável. Estamos aqui a postos para mais um episódio para a gente conversar sobre, além desse tema complexo, né? Garimpo, mineração, vamos abordar hoje um tema de extrema importância que são projetos sociais, cidades sustentáveis. O nosso convidado hoje é um exímio conhecedor e posso dizer que é um irmão, de fato, que a gente foi seminarista juntos, né? Hoje ele está aí em uma linha ligado ao Ministério do Trabalho, um amigo de longa data que daqui a pouco a gente apresenta. O meu nome é Josias, eu sou gestor do projeto Garimpo Sustentável, que vem realizando algumas atividades, né, no estado de Mato Grosso. Esse projeto que foi desenvolvido e idealizado pela Central das Organizações do Estado de Mato Grosso, a nossa Cor de Mato, encabeçada pelo Johnny Everson, e realizado em parceria com a Metamate, né, a Companhia de Mineração do Estado de Mato Grosso, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, do nosso grande amigo César Miranda, que não tem medido esforços para dar todo o apoio necessário à realização desse projeto Garimpo Sustentável. Comigo hoje, né, dividindo aqui a bancada para esse nosso episódio, o meu brother, meu irmão de sangue, Dr. Joey. Olá, Joey, seja bem-vindo aí a mais um episódio. Você esqueceu de usar o adjetivo aí, o irmão, muito mais novo. Muito mais novo, não, velho. É novo, é mais novo. Bom, seja bem-vindo aí, Joey. Obrigado, Josias. Eu estou apaisando, eu confesso que quando a gente fala com autoridades, como o nosso convidado de hoje, eu me sinto quase na obrigação de estar de terno, gravata, de ter ido no salão, dar um trato no cabelo. Pintar as unhas. Ainda mais porque, além de uma grande autoridade naquilo que faz, naquilo que ele se, com a sua vida se propôs a fazer, é um grande amigo, né? Sem dúvida. Com certeza tem muita história salesiana para. Se a gente fosse falar só disso aqui, já dava uns 3 dias de bate-papo. Né? Para mim, de fato, é uma grande honra. Eu costumo dizer que essa bancada dos podcasts que a gente tem é um espaço de compartilhar conhecimento mesmo, né? de oportunizar a quem nos assiste conhecer a realidade do que acontece no mundo político, especialmente nesse universo que o terceiro setor diretamente ou indiretamente atua. Né? Ainda hoje, 2025 praticamente, tem muita gente que nem sabe o que é terceiro setor. Né? Sabe que tem, às vezes, um grupo de pessoas que faz um trabalho maravilhoso na comunidade, na cidade, mas não sabe que isso é terceiro setor. E eu acho que o trabalho que o nosso convidado desenvolve tem muita relação com essa questão da sociedade que se organiza para poder fazer algo em prol da coletividade. Né? Então, tenho certeza que vai ser um papo fantástico, de muito conhecimento, abrir aí os olhos de quem nos assiste, que às vezes está achando que o mundo acaba no tigrinho. Não, olha, pelo amor de Deus, tem muito mais coisa que isso. As oportunidades nunca estiveram, talvez, tão aí à mostra. O mercado precisando de mão de obra qualificada. Exato. Qualificada. E a galera está tendo essa dificuldade de falar, cara, eu quero um bom salário, quero um bom emprego, mas se tiver que estudar, aí já complica, né? Então, gente, acho que o papo de hoje vai ajudar um pouco nisso, falar sobre cidades inteligentes, enfim, ODS, cara, é muita coisa para falar. Né? Projetos. E antes de voltar aí a palavra, lembrar você que nos assiste Boa. Que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não custa nada, é só apertar aqui marcar ali, não se inscreva. Se inscreva. Né? Marque o sininho, dê um joinha, compartilhe, comente o nosso conteúdo, porque aí a própria inteligência artificial vai entender, o algoritmo, que o nosso conteúdo é de relevância e vai levar o nosso conteúdo para ainda mais pessoas. É isso, vamos que vamos. Perfeito, Joey, é isso aí. Eu peço agora a sua licença para licença ler
o currículo do nosso amigo. É mais 3 dias para ler esse Eu acho que eu vou até dar uma reduzida aqui, porque as pessoas que quiserem depois realmente saber, vai ter que entrar no site. O currículo Lattes dele lá. Currículo Lattes lá. Mas posso dizer que há pelo menos há 40 anos atrás, a gente estava fazendo gol. Eu era bom de bola. Aí já começou. Mas esse nosso convidado era melhor que eu. Você vê como que ele é muito bom. Muito bom. Inteligentíssimo. Era a pessoa diferente da nossa sala. Era sempre à frente. Quando o professor estava dando a aula, ele já estava com as respostas. Ele estava corrigindo a prova. Corrigindo a prova do professor. Esse nosso convidado, Dr. Joey, ele é bacharel em administração de empresas pela UFMT, especialista em políticas públicas e meio ambiente, também pela UFMT. Ele curso de extensão em Direito do Trabalho e Inspeção pela UNB de Brasília. Ele tem um curso de extensão integral em Mercosul pela UFRS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? MBA em ESG, que daqui a pouco ele vai falar aqui que significa ESG ou ESG, né? Ou ESG. Ou ESG. ESG. Esse nosso convidado, ele por 6 anos também foi coordenador de fiscalização do Ministério do Trabalho, de 2002 a 2008. Superintendente por 5 anos, também da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui do Mato Grosso, né? Foi presidente da Confederação Ibero-Americana de Inspetoras do Trabalho, secretário da Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social de Mato Grosso, no ano de 2015 a 2016. Seja bem-vindo, meu irmão, meu grande amigo Valdinei Antônio de Arruda. Doutor Valdinei. Nossa, que alegria estar aqui com vocês. A gente se conheceu ainda adolescente, né? Quase criança. Exato. No seminário. E você registre-se, né? Que eu não sou dessa época. Você já tinha uns 15, 20 anos, velho. Vem com essa conversa, não. Vamos achar aí que eu tenho a mesma idade que essa turma. De fato não tinha, né? Nós éramos muito parceiros, porque havia muita sintonia, né? Uma turma muito grande de seminarista, nem sempre você tem sintonia com todos, né? E Josias era uma das pessoas que a gente conversava muito, né? Trocava muitas figurinhas em relação ao futebol, que realmente a gente jogava bem. Mas, de fato, eu acho que o seminário foi uma escola para todos nós. Eu lembro muito bem que a gente tinha uns perfis diferentes e alguns professores nos tentavam repassar para a gente ensinamento e a gente absorvia aquilo para a vida, né? O seminário salesiano, ele nos ensina para a vida e eu costumo dizer para todos, a gente fala muito da lei de cota, né? O que a cota traz para a vida das pessoas e tudo mais. Eu sempre digo isso, olha, na minha época não tinha cota, mas eu me sinto contemplado porque... como eu venho de família pobre, como vocês dois também, nós sabemos da história de vocês, do pai de vocês, da mãe, são muito parecidas, né? Da nossa, meu pai pedreiro com 4ª série, minha mãe só doméstica, e de repente o seminário abre as portas para a gente, no meu caso abriu para mim, para que eu pudesse estudar no primeiro ano. Aí, como o Josias disse, eu era o primeiro da turma de todos, né? O primeiro de todos, eu e o Tarley. A gente sempre disputava entre um e o outro, quem era o primeiro e quem era o segundo. E os dois ganhavam bolsa para o ano seguinte. Então, eu passei a ser cotista Olha aí. Por mérito, nesse caso, por mérito de notas, mas, de certa forma, foi. Claro. Meu pai não precisou mais pagar. Não sei se vocês não sabiam disso, né? Não sabia. Não. Pô, é brincadeira, hein? Aí. Onde que tá? Quero minhas notas. Reparação! Mas isso foi no segundo ano em diante, eu nunca paguei. Meu pai nunca precisou pagar R$1 de mensalidade, porque eu era o primeiro. Segundo ano que você disse, já foi em Campo Grande, né? Já foi na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª, aí depois Campo Grande. Todos ensino fundamental ainda. Ensino fundamental, isso. Depois, pro São Gonçalo, eu terminei no São Gonçalo também, foi a mesma... O Altair me levou para lá e falou, não, você não vai... Eu também fui para o São Gonçalo com o Altair. Você não vai precisar pagar a mensalidade. A minha mensalidade era dobrada, eu pagava 2 vezes pela nota. Fazer reprova, né? Mas, de fato, foi um aprendizado. E aí vem todo a parte da universidade, e vem aí, começam os concursos públicos desde cedo. Eu passei no primeiro concurso público
já como professor interino, Valdinei, com 18 anos já. Antes de você entrar na faculdade aqui, você, quando sai do Salesiano Patronato, você vai para Campo Grande. Isso. E faz 3 anos lá. Eu faço 1 ano e 2 anos aqui no São Gonçalo. No São Gonçalo, O ano no São Gonçalo foi justamente por isso. Foi o Altair me leva e fez, não, você vem para cá, porque você ainda vai voltar para o seminário, Sim, você vai ser padre. Tá? Exatamente. Tanto é que eu ficava o dia inteiro no São Gonçalo. Eu estudava de manhã, só almoçava e ficava ali auxiliando ele o dia inteiro. Só ficava final de semana, era quase um seminário, só ficava final de semana em casa. Que ano que foi, Silvio? 86, 87, 88. Ah, tá. 88. Eu entrei no São Gonçalo em 88? 87, 88. Não, eu fiz 87. 86, 87, 38 fiz no São Gonçalo. 86, a gente estava no seminário. Eu saí. Você não foi para Campo Grande? Não fui. Tá, aí você... 87 você foi para... A gente se viu lá de novo em São Gonçalo, só que em 88. 88, justamente, exatamente. Aí você vem para o UFMT, nessa época você já fez vestibular? Foi o primeiro vestibular. Eu né? havia dúvida se era direito ou era administração, mas graças a Deus eu acho que eu acertei, que casou comigo, em termos de todas as disciplinas, o conteúdo. Eu não parei de estudar depois disso. Legal. Sempre estudando, sempre aprimorando o curso. São uma carreada de cursos. Eu nunca parei, na verdade, né? E a capacidade da administração para mim foi interessante porque eu comecei a entender gestão, Sim. Que é aquilo que eu mais gosto de fazer, é de elaborar e de gestionar. A elaboração, ela requer muito conhecimento em relação à parte operacional. Então, uma coisa é ligada à outra. Não existe um bom elaborador se ele não tem a prática. Ele não vai conseguir entender, montar a planilha. Vai criar regras que são inexequíveis. Né? E eu passei por isso, viu? Eu já elaborei coisa fantástica, né? No papel. Vai na execução lá, né? É difícil. Na execução é difícil. E aí as experiências das execuções, porque nós somos eu fui... com 24 anos eu passei no concurso para auditor fiscal, né? Então, com 25, com 25. Um dos primeiros concursos que você fez, Valdinei? Foi o segundo, o primeiro foi como oficial de justiça. Eu passei no Banco do Brasil também, mas aí eu preferi oficial de justiça, né, na época. Aí depois veio a auditoria fiscal trabalho. Aí eu já me encontrei também, né? Porque ali me dava oportunidade de lidar com pessoas, de lidar com garantias de direitos, porque é uma gama de direitos que o auditor tem que estar para preservar, para tentar olhar, para mitigar, né? Ou para ofertar conhecimento para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E do outro lado também eu comecei a perceber falhas nas políticas públicas. E essas falhas nas políticas públicas que me atentou muito. Por que erram? Porque por vezes as coisas tão simples o governo não, os governos, né, não olham. Foi quando eu entrei e decidi no ano de 2000 mais ou menos me interessar muito pela especialização em políticas públicas e questão ambiental à época já, porque eu sempre lidava. Eu sempre tive uma visão holística. Né? Eu entendo o mundo como vários fatores. Então, eu tenho muita dificuldade para entender especialistas, só especialista quando eu vou ao médico. Porque eu entendo que um sintoma de doença tem correlação. Então, por isso eu sempre procuro médicos mais holísticos. Eu tenho essa tendência. Muito embora eu não relego um especialista, depende da situação, para você poder... Até depois de indicado, de repente, né? Eu sempre vou, acredito no diagnóstico, mas depois eu vou atrás da cura de uma forma mais holística. E aí, nesse sentido, foi que eu fiz questão ambiental também, porque eu entendo que a relação com o homem, né, com a natureza, precisa estar em sintonia para uma economia forte, para todo o processo de geração de riqueza que o homem precisa fluir. E aí, no meu decorrer como auditor fiscal de trabalho, eu comecei a implementar para além. Então, eu fazia a minha função, exerço até hoje, eu sempre procuro exercer com maestria, tudo que eu faço eu procuro
devolver para a sociedade de uma forma, estou sendo pago para isso, e faço meus extras. Os extras sempre foram estudar mais, os extras sempre foram elaborar programas e projetos para além. Foi aí que quando eu senti a necessidade de melhorar a elaboração de projeto e gestão de projeto. Aí eu fui fazer vários cursos elaborado a essa temática, né? Aí foi quando, lá no ano 2000, eu entendi que era stakeholders. O que é stakeholders? O que é isso, cara? Foi identificar que já havia que, como eu fiz administração, na administração não existia ainda gestão de projetos na faculdade, não. Não se falava também, minha primeira graduação não tinha, não se falava nisso. Falava em gestão de contabilidade, gestão administrativa, RH, mas assim, gestão de projeto para resultado era e aí quando a ONU vem com esse conceito de gestão para resultado, projeto para resultado, ele me tira o foco do que eu tinha de aprendiz nos anos 2000, 2000 e pouco, e nos coloca na seguinte situação: olha, todo projeto tem que ter um resultado. E se você não sabe onde você quer alcançar, se você não tem lá objetivos a serem alcançados... Não tem métricas, né? Você não vai chegar. Aí que entra a métrica. Se você não tem como avaliar se você está chegando ou não, como é que você vai saber se o seu projeto está dando resultado? É a frase daquele filme que a menina pergunta pro gato, né? O gato de Cartola lá, me fugiu o nome do filme agora. A qual caminho eu escolho? Aí o gato diz, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente. E aí a capacidade de você identificar o que realmente é objetivo a ser alcançado. Né? Que se você não sabe, vai qualquer... Porque a partir do momento que você sabe o que você quer, está definido ali, você sabe onde quer chegar, e você avalia esses resultados, se está chegando, se não está chegando. E a avaliação é para lições aprendidas. Né? O que fast fail, né? Errei, corrige, corrige, até achar o caminho. Nem tudo é perfeito, né? Mas você precisa ter esse olhar. Eu questionava nas políticas públicas nossas do Ministério do Trabalho. Eu dizia, nossa, a gente não avalia. Nossa, isso aqui... Não adianta só punir e não orientar ou não reequilibrar para dizer, olha, se continuar aqui vai dar para... Melhora isso aqui, né? Aí fica punindo, não resolve. A minha capacidade, eu já tinha muita dificuldade de aceitar. Então, assim, eu tinha que entrar em 30 empresas. Falei, mas por que essas empresas? Eu entrava em 30, só 2 tinham problema. Falei, mas não pode, a gente precisa ter uma métrica, uma avaliação melhor para poder, e mais ainda, aquela que eu entrava, que eu fiscalizava, eu jogava no sistema. Esse sistema ficava até lá parado, sem consulta, não servia de métrica, não servia de análise, não servia de fundamentos para nada. E essas coisas foram me incomodando. E eu, no começo, eu quis entrar para o combate ao trabalho escravo. Exato. Então, eu fui um dos auditores que fiz o curso. Então, desde 96, quando eu entrei, em 95, 96, eu já comecei a querer entrar nas ações, como conhecer. E assim foi. Várias ações eu fui, e teve uma coisa que me intrigava muito, que era justamente assim: a gente chega nas fazendas, ou onde tiver o trabalho escravo, hoje tem trabalho escravo até doméstico, urbano, e nós chamamos de retirada. A gente retira aquele trabalhador, garante ele todos os seus direitos, né, trabalhista. Hoje um tempo ele volta. Sim, exatamente. Então, esse me incomodava muito. Aí, quando eu assumo a superintendência em 2008, eu já tinha isso na minha cabeça, que eu queria idealizar um modelo que pegasse esses egressos, fizesse uma elevação educacional e profissional dele e devolvesse ele para a sociedade. A verdade, eu queria que ele tivesse uma intermediação de mão de obra para um emprego melhor. Esse era o objetivo inicial. Só que quando eu fui desenhar o projeto, e aí vem a expertise do resultado, dos stakeholders, que são as partes interessadas. Quando eu chamo aquelas partes interessadas e começo a realizar com elas várias reuniões, eu começo a identificar alguns pontos de convergência que o programa tinha que ter. A primeira era, claro, existia uma etapa de formação desse egresso. Tem que ter. Ele tem que ser empoderado. Segundo, o empoderamento. Que tipo de empoderamento? Porque existe uma definição clara do que é empoderamento, né? Eu identifiquei que o que nós queríamos, na verdade, era diminuir
vulnerabilidade, retirar aquela vulnerabilidade que fizesse com que ele retornasse para o emprego, qualquer emprego, e aceitasse qualquer promessa, porque tinha necessidade. Então, eu precisava o quê? Dar a ele uma formação profissional e uma elevação educacional que ele não tinha. Então, eu já tinha um foco. E qual o tempo que eu tinha que ficar com ele, que eu tinha que tutelá-lo para que ele pudesse receber isso. Entender e voltar. Que programas podia atender isso? Programa nenhum brasileiro existia para receber um analfabeto, por exemplo. Ou alguém que tinha uma quarta série com muitos anos atrás parado. Então, o modelo para atendê-lo, nós precisávamos reformar os programas que já existiam para atendê-los. Essa foi a terceira sacada que eu tive. E aí desenhei o projeto, elaborei o projeto e fizemos um piloto em 2009. Rapaz. Nós conseguimos trabalhar 30 egressos no modelo de elevação educacional e profissional de um programa que já existia, que já ia ser ofertado por um dos parceiros que eu identifiquei como sendo interessantes, que era o sistema Senai e SESI, que eles tinham o IBEP. Só que quando eles vieram, eu disse, eu te coloco os alunos, notifico as empresas para contratar por aprendizagem com salário integral, só que nós temos que trabalhar uma pedagogia que atenda a esses públicos aqui. Pode ser? Olha aí. Pode. Então, adequou e já foi um sucesso, com 10%, 15% de perda só, né, que nós tivemos de pessoas que não concluíram. Esses egressos são pessoas que trabalhavam não só, no caso... Assim, a definição de egresso é aquela em que a auditoria, no passado, foi lá naquela situação, identificou como trabalho escravo e libertou. A gente chama de egresso. Eles recebem um seguro-desemprego, então, especial, seguro resgatado. Então, quem estão nessa ficha que a gente procurou para participar do projeto. Perfeito. Tá? No caso, no estado de Mato... Aí tem outra questão interessante, quando se chama de dados, que é importante. Havia uma presunção de que todos os trabalhadores resgatados em Mato Grosso, naquela época, de 2008, 2003, eram do Nordeste. Então, portanto, não ficava aqui. Né? Quando a gente foi a campo, identificar melhor e fazer a escuta qualificada e fazer o estudo, nós detectamos que 73% daqueles que foram resgatados já residiam em Mato Grosso. Eram do Nordeste, mas já tinham fixado residência aqui. Olha aí. Então, portanto, a gente tinha um público para trabalhar. Então, nasce aí um programa que foi reconhecido pela OIT como programa pioneiro. De egresso. De 2002 a 2008, aí foi essa execução. Foi início dela, foi o desenho. Ela hoje está ainda em execução. Né? Eu deixei a coordenação do projeto em 2014. Por que eu deixei em 2014? Porque eu vi a necessidade de fazer o mesmo modelo para egresso do trabalho infantil. Crianças e adolescentes que vão para o trabalho infantil e que poderiam estar numa transição escola-trabalho, que é aquilo que você falou. Nós temos dificuldade. O Brasil não tem uma política de transição escola-trabalho. Isso é uma lacuna que permite esse distanciamento do adolescente, quando estão na fase de identificar com o trabalho, o seu distanciamento em virtude de... Aí é preciso discutir o que leva o neném, né? Mas, de fato, uma das alternativas seria ter fundamentado uma política estruturada de transição escola-trabalho, no momento certo, na capacidade de dar a ele mais empoderamento para escolher melhores profissões. Quanto mais estudo, né, melhor posicionamento. Ou seja, emprego ou até empreendedores. Tem muitos adolescentes com capacidade de ser empreendedores, mas não despertam isso porque não há uma linha política para isso, política pública para isso. E aí, então, eu saio, deixo e vou criar... Eu já tinha... 2014, 2008... 2013 para 2014, eu vou identificar um modelo para os adolescentes. Para essas crianças que estão no trabalho infantil. E aí eu desenvolvi um projeto próximo do que era, mas com suas diferenças, porque são públicos diferentes. Nós chamamos de Me Encontrei. Nós trabalhamos, para você ter uma ideia, nós tiramos
crianças que já estavam na mídia socioeducativa. Ou seja, já estava iniciando seu envolvimento com o crime. Com a criminalidade. Então, eles vieram para esse modelo. Esse modelo deu a ele uma perspectiva de vida diferente, no sentido de futuro, e fez com que ele acreditasse que esse era um caminho melhor, e é. Né? E foi. Tanto é que hoje esses egressos são todos, esse especificamente que estava envolvido, um dos que estava envolvido, está como gerente numa empresa. Que então, massa, é um testemunho bastante claro de que você precisa dar o norte. O norte. E quando não tem norte, qualquer um pode cooptar. Sim. Né? Ninguém nasce criminoso. Ninguém nasce envolvendo... e aí, essa capacidade de gestão, né, nós perdemos um pouco para isso. Aí eu fui cuidar desse programa. Também ganhou referência nacional. Foi inscrito no livro da OIT como uma das boas práticas. Não só uma quanto a outra me fez viajar para o mundo inteiro. Levando essa boa prática, né? Capaz de entregar. Né? Hoje tem vários países que adaptaram, né? Porque a gente fala muito, você sabe muito bem disso, cada um tem sua realidade. Exato, né? Então precisa. No caso do Ação Integrada, por exemplo, hoje, ele nasce em Mato Grosso, mas ele está na Bahia, ele está no Bico do Papagaio, está no Rio de Janeiro, em São Paulo. Show de bola. Você vê, né, Joey? A gente tem uma visão de Ministério do Trabalho fiscalizador, vai lá e olha, Valdinei, parabéns. Eu acho que esse espaço é justamente para isso, né? Sim. A gente trazer à luz, né, para os nossos, para as pessoas que acompanham o projeto, tanto Gangue Sustentável quanto a própria Cor de Mato, esse tipo de informação, essas capacitações que o Ministério, através de um auditor, consegue enxergar a necessidade, criar, né, a ferramenta e levar e perceber o resultado. O servidor público, ele precisa desse olhar, né? O braço do governo, do Estado, ele precisa ter esses trabalhos direcionados. Agora, mais do que nunca, com esse aumento de criminalidade, essas facções que estão tomando conta, né? A desestrutura familiar que nós temos hoje, tanto na capital quanto nos municípios, né, Valdinei? E eu quero só registrar assim, a gente sempre fala do trabalho infantil e sempre que eu pergunto em palestra para quem é a favor do trabalho escravo, ninguém levanta a mão. Ninguém. E aí eu pergunto, alguém entende que o trabalho infantil pode ser bom? Tem alguns que levantam a mão. E a verdade é que a gente precisa desmistificar isso, tá? O trabalho infantil, ele precocemente, quando ele vai para o trabalho infantil, muito pelo contrário do que muitas pessoas pensam, normalmente um adolescente é cooptado quando eles estão no trabalho precocemente ou desprotegido do que ao contrário. Então, a vida da inserção dele de cooptação para o crime é muito mais fácil quando ele está no trabalho precoce, que é um trabalho sem proteção, um trabalho sem registro, um trabalho em idade inferior ao permitido. Sim. E tem outro detalhe, o adolescente, a criança, ele não é adulto em miniatura, ou seja, ele não tem ossificação, consciência, ele tem um desenvolvimento físico ainda, então ele tem uma gama de situações que, colocando nós adultos na mesma situação dele... Não faríamos. Nós não faríamos, ou faríamos com cansaço, e ele faria com risco de vida, de morte, por conta das condições físicas, sem falar nos traumas. Então, a gente precisa entender esse processo como um processo de saúde capaz de dar a esses adolescentes uma vida melhor e a vida até de não ser cooptado. Não ser cooptado. Tá? Então, Valdinei, você está dizendo que o fato dele, de qualquer jeito, né, sem as coberturas de direitos, ele entrar para o trabalho ainda precocemente, isso não é uma coisa positiva para a família, porque ali também ele é cooptado, mais do que quando ele está em casa? Pode ser, sim, porque ele passa a lidar, porque veja bem, primeiro que adolescente e criança, eles não têm noção de espaço e nem noção de responsabilidade. Tá? Eles adquirem isso por exigência. Mas o cérebro e o corpo não estão preparados para isso. Está em formação, né? Está em formação. Então, é como uma criança de 12 anos cuidando
de 2 crianças que ficam porque a mãe e o pai saem para trabalhar. E se acontecer qualquer coisa, a mãe, às vezes, à noite vem, né? E pune, por vezes pune. Então, dá a ela, para o dia seguinte, a sensação de ficar registrando aquilo. Então, isso cria um trauma. Sim. Que, quando adulto, isso não pode gerar várias consequências traumáticas. Sim. Criança, quando levanta peso, pode dar uma deformação na coluna. E essa deformação pode não ser sentida, lógico. Tudo novinho ali, né? Mas, quando adulto, isso fica crônico para o resto da vida. Isso em situações mais leves, tá? Mas isso são situações mais pesadas de vida. Como, por exemplo, quando você põe um adolescente de 14 anos, que foi o que eu peguei, descascando a mandioca para fazer farinha. A mandioca, quando você descasca ela, essas bravas, que lá do Nordeste, ela produz uma substância chamada manipoeira. A manipoeira, ele é ácido cianídrico. Então, o ácido cianídrico, para quem não sabe, é o ácido que asfixia, mata. E ele entra no cérebro nervoso central. Então, produz tonturas. E aí, você pega aquela criança sem preparo nenhuma. Porque nós, adultos, quando a gente ingere alguma toxicidade, nosso organismo está mais preparado para retirar. Do adolescente não tira. E mais ainda, toda criança respira 2 a 3 vezes, no mínimo mais do que um adulto, tanto pela pele quanto pelo pulmão, pelo sistema respiratório. Ou seja, está absorvendo muito mais se for toxina do que um adulto. Então, isso é para a gente deixar, só para deixar registrado, porque o projeto de pegar crianças e adolescentes que estão no trabalho precoce, então vem para cá para um trabalho protegido, que é através da aprendizagem, com escola de manhã, com uma pedagogia que respeita... política de transição, né? Escola-trabalho, exatamente. O Valdinei, acho que no começo da nossa conversa aqui, quando você falava um pouco da sua história de vida, você falou que teve essa oportunidade de estar num ambiente salesiano, que dedicava a educação. Então, eu acho que quando você fala aí dessas oportunidades que precisam ser dadas para as crianças, para jovens, eu acho que é um pouco isso, né? De que, enquanto criança, ela tem que formar a sua capacidade mental através... E eu falo porque eu também sou salesiano, estudei no São Gonçalo, não tive a oportunidade de estar no patronato, antigo patronato, hoje é Salesiano Santo Antônio, né? Mas as escolas salesianas sempre oportunizaram essa questão do lazer, o contato com a cultura, com a música e a educação, né? Então, eu acho que quando você fala que a criança que vai trabalhar mais cedo, e essa ideia de que não é melhor trabalhar do que ficar na rua. Não, é claro, ficar na rua também não é bom, mas cara, tem que oportunizar políticas públicas para lazer, para cultura, para esporte, para educação, preparar essa criança para o futuro, nem para o mercado de trabalho, né? É para o futuro dela, né? Eu acho que é disso que você está falando, né? É disso que a gente passou no seminário. É o que nos foi entregue. É o que me fez ser lúdico hoje, ser saudável. Diferente do meu irmão mais velho, né? Meu irmão mais velho, infelizmente, meu pai se colocaram desde os 7, 8 anos para vender coisa, para vender na rua. Até hoje ele se ressente disso. Ele trabalhava com meu pai como servente pedreiro, né? E assim, se nos compararmos, você vai perceber que psicologicamente nós somos muito diferentes. Fisicamente muito parecido, mas totalmente diferente. E eu dou a isso muitos traumas que ele passou. Você tem uma ideia que o trauma dele é tão grande com o trabalho, para você ter uma ideia, intrinsecamente, ele, graças a Deus, mesmo com todo esse detalhe, ele conseguiu ascender rapidamente na antiga SEMAT. E na antiga SEMAT ele conseguiu ser até gerente de operações lá. E você sabe que quem mexe com energia, na época, aposentava bem mais cedo. Ele aposentou bem novo mesmo, bem novo. O meu irmão aposentou novo com capacidade física, motora, para tocar a empresa, para fazer sua empresa individual ou não, com capacidade intelectual para isso. Veio de uma escola da rede SEMAT imensa, de vários cursos, ia para fora fazer curso.
ele disse, não quero saber mais trabalhar. Não quero fazer mais nada, eu quero ir para um cantinho lá perto do rio só pescar. Por que isso? Começou Porque muito cedo, né? a gente fica imaginando, assim, a gente está entrando num assunto que... mas assim, eu costumo dizer, comparar, né, Sandy Júnior com Michael Jackson. Sim. Sim, ué. Você vê o Sandy do Júnior... Michael Jackson. O Sandy Júnior com os pais sempre do lado, nunca deixaram de fazer sua vida educacional e tudo mais, mas também faziam shows. Né? Em tese trabalhavam, mas olha que de forma protegida e a vida saudável que eles são hoje. Sim. Querem hoje, vai, não quer? Vai. O Michael, mas havia mais que isso, né? Havia todo um cuidado maior. Sim. O Michael Jackson, ele no seu livro, ele dizia que se ele não cantasse e não apresentava, apanhava. Aí depois, quando adulto, ele fez quase que um zoológico. A casa dele, né? A casa dele era uma Disney. Né? Era uma Disney. Ele tinha necessidades, né, de autoafirmação devido a esse trauma. Talvez, né? Talvez assim, eu digo categoricamente, pelas experiências que eu passo empiricamente e pelo que eu vivenciei e li muito, eu digo que sim. Lógico que precisa de fundamentos científicos para dizer, mas eu percebo claramente essa diferença. E aí vocês falam do garimpo sustentável, que eu queria colocar para vocês. Há uma imensa capacidade dos garimpos auxiliar nesse processo. Porque a gente fala de inclusão, quando a gente fala de trazer crianças e adolescentes que precisam para um modelo educacional e profissional. Né? E você vê que ainda precisamos do sistema capitalista, que é o sistema de inclusão pela economia, pela geração de renda, pela geração de riqueza e distribuição dessa riqueza. Né? E ainda a geração de renda pelo garimpo é real. Totalmente. Acontece e está acontecendo. Então, existe um campo de trazer essas empresas para uma lógica de mudança e dizer, olha, vamos passar agora a criar um sistema interno de qualificação, preparação com a comunidade para vir. Então, assim, essa é a provocação que eu sempre fiz como auditoria fiscal do trabalho junto ao mundo empresarial. Né? Isso é de extrema importância, esse link aí, Valdinei, porque o garimpo, ele, de certa forma, né, com esse trabalho que a gente realizou, ele está ligado a essa desinformação, essa falta de conhecimento. A maior parte são oriundos ali também do Nordeste, né, que vêm desbravar, principalmente aqui no Mato Grosso, boa parte deles, e não tem esse conhecimento, essa questão técnica da necessidade de direitos, de trabalhar de uma forma correta. Mas a gente vai entrar nisso aí daqui a pouco. Eu quero falar aqui, Joey, eu lembrei de uma coisa que o Valdinei falou ali, sobre a questão do trabalho ainda, né? Assistindo um programa de uma senhora aí sobre esse trabalho, no caso do irmão do Valdinei, ele ficou traumatizado porque ele começou a trabalhar muito cedo. E o filho dessa senhora, ela estava dizendo nesse programa que o filho dela é muito inteligente e está estudando para uma profissão que ainda nem existe ainda. Aí a entrevistou, mas qual que é a profissão? Não sei, não tem ainda, mas ele está estudando. A gente precisa, hoje, né, Valdinei, nessa ligação de trabalho, de adolescência, de criança, de pais ocupados, de escolas integrais, né? A gente vive um momento hoje diferente do nosso lá atrás, né? Hoje as escolas, elas muitas das vezes elas educam e ensinam, né? Porque os pais estão atarefados e muitos deles despreparados aí para dar a educação em casa e deixar que a escola ensine, né? Confunde os papéis, né? Eu acho que a gente está percebendo, eu percebo isso, né? No meio de amigos, de colegas, dos meus filhos, né? Que tem hoje, graças a Deus, a gente tem uma boa base familiar, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente sempre teve, mas nossa base é fundamentada, tem os preceitos católicos, a nossa participação na igreja, isso é fundamental para a gente conseguir entender e guiar, né, tanto a nossa vida quanto a vida dos nossos filhos. Eu creio que você deve ter visto coisas absurdas nesse trabalho que você levantou aí, tanto na parte de trabalho dos escravos,
quanto na elaboração de projetos, nas fiscalizações de empresas da cidade, do campo. Isso também, Valdinei, fez você fazer um link com questões de cidades sustentáveis, né? Isso tudo está interligado, né? Você começa um trabalho na base ali, que é trabalho, que é isso, é dignidade, que na hora que a gente está na parte do garimpo aí, Joey, a gente, no nosso relatório final, agora, no nosso diagnóstico, a gente percebe isso aí, essa parte essa relação, né, de trabalho e renda, desenvolvimento, você tá em cima da riqueza e não poder usufruir, né? Leis demais e aplicabilidade de menos, né? Complexidade da quantidade de leis. Nessa questão de cidades limpas, né? Como foi a sua inserção nesse desenvolvimento desses trabalhos? O que você enxerga hoje, você auditor, desenvolvendo um trabalho, pelo menos fazendo uma pesquisa, né? Você tem escrito bastante sobre a questão de cidades limpas, cidades sustentáveis, na verdade, né? O que você enxerga hoje? Campo, cidade, trabalho, né? Sim. Então, primeiro assim, é preciso que a gente faça um recorte dentro dessa realidade para a gente se posicionar, né? Nós como sociedade, como Brasil, como Cuiabá, para a gente saber, nós como pessoas, o que nós estamos lidando, porque tudo é interligado, não existe nada desconectado nesse mundo, no planeta, né? Primeiro, a questão básica, né? Quando nós nascemos através de toda uma geração que ninguém explica, porque a nossa formação, e nós já encontramos, né, costumo dizer, nós já encontramos uma manga pronta para chupar, a gente já encontramos uma laranja, já encontramos um arroz, um feijão, uma carne, ou seja, o que o homem está fazendo é só transformando, processando para que as entregas sejam feitas da melhor forma, e há um custo para isso, há uma troca, o mundo vive isso. Então, portanto, quando isso não existia, quando nós, há 10 mil anos atrás, não estávamos aqui, segundo as últimas pesquisas aí, essa terra ela passou a ser estável, a ser perfeita, ou seja, a relação dela, né, sem qualquer traumas, vamos dizer assim, mais climático. Existia ainda, mas ela pacificou, ou seja, o clima começou a ser perene. E isso foi por muitos anos, por mais de 10 mil anos. Quando, nos anos 50 para cá, isso começa a dar sinais de mudanças, e mudanças que podiam ser trágicas já. Estudo de 1970, foi o primeiro clube de Roma, né, cientistas se reuniram e já apontavam que, se continuasse nesse ritmo, crescimento populacional, não ia ter alimento, a indústria. E aí, esse período esse anterior é chamado de Holoceno, um período pacífico entre a terra, clima, né? Essa relação. E quando o homem começa a mudar a natureza e começa a produzir, começa a fazer do meio econômico um processo mais interferir, esse período chamado de antropoceno, é que começam as distorções. Então, o primeiro ponto é isso. Eu preciso saber que a gente está num caminho em que as alterações, para bem ou para mal, elas têm uma relação com o que nós encontramos lá, que nós não fizemos, não foi nós que criamos. A árvore, a terra, a água, nós não criamos nada do que nós temos aqui, nem nós mesmos nós criamos, né? Nós nascemos, né, por dom divino. E a gente precisa ressignificar essa relação. Nós precisamos pensar nessa relação novamente. Como está essa relação nossa? Por que nós temos que pensar nessa relação? A primeira é porque quando nós trazemos umas relações mais harmoniosas com a natureza, ela traz saúde. Então, se você pegar uma cidade que ela é projetada para ficar em harmonia com a natureza, árvores, parques, modelo que integre, você vai ver um grupo de pessoas, de cidadão mais harmônico, mais tranquilo, menos estressado. E a capacidade de trazer, aí vem a questão empresarial. Hoje, quanto mais você coloca no seu valor de negócio as questões de sustentabilidade, mais valor agregado ele ganha.
e mais sintonia com a sociedade ele ganha. E aí, quando a gente traz as cidades sustentáveis, é justamente nesse sentido. Primeiro, existe uma discussão muito forte já mundial sobre as questões das mudanças do planeta. Né? Existe um estudo que fala que nós temos 9 limites planetários que não deveria ser ultrapassado, que se for ultrapassado, ele gera risco de morte de várias espécies, inclusive o ser humano pode ser uma dessas. Né? E isso pode causar e causa desarmonia, o que pode trazer proliferação de bactéria. A Covid pode ser um pouco de tudo isso, porque ninguém criou uma bactéria, né? As bactérias existem, elas simplesmente é como o nosso organismo. Nós temos várias bactérias que nos ajudam. Alguém potencializou ela, né? Pode, mas se você ingerir algo que irrite essas bactérias que estão em harmonia no seu corpo, elas se irritam tanto que te dão uma doença. E a própria bactéria do bem pode fazer mal. Então, as cidades sustentáveis, ela tem o potencial de ressignificar essa relação econômica. Sim. Foi por isso que eu coordenei em Mato Grosso a coordenação para objetivos sustentáveis. Objetivos sustentáveis, Objetivo de Desenvolvimento só, inicialmente. Depois passou para ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que são 17 objetivos. E à época, como superintendente, eu fiz vários eventos aqui no estado do Mato Grosso, envolvendo prefeituras, para que a gente pudesse olhar cada município e ver o que a gente pudesse avançar. Sim. Só que aí, nas cidades é onde acontece tudo. Aí a capacidade das cidades de migrar para um modelo mais sustentável, e aí, quando digo sustentável, é de ela olhar para o seu dia a dia como prefeitura e adotar práticas, e essas práticas elas serem aderentes a alcançar algum dos objetivos. Não precisa ser todos. Algum dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Até porque esses 17 objetivos, alguns deles são interligados também, né? Cidades e comunidades sustentáveis podem estar interligados com o combate à fome, por exemplo. Ali. Sim, a gente sempre fala do clima, né? O clima é um a interferência da emissão. O que acontece? A emissão do CO2, ou a emissão dos gases efeito estufa, que é chamado com o metano, ele impede a retirada do raio solar, né? Ele faz um bloqueio e aí esquenta. O efeito estufa é por isso. E o planeta esquentando gera um monte de consequências climáticas no mundo. Mas tem a perda da biodiversidade também. Sim. A perda da biodiversidade ela é muito importante para que a gente possa identificar essa harmonia. Então, a gente voltando para os municípios, eu venho do município que eu não nasci. Eu nasci em Cuiabá porque não tinha hospital em Várzea Grande. Minha mãe veio... Você é de Várzea Grande? Sou de Várzea Grande. De Gramado. Sou de Várzea Grande. Eu lembro, quando criança, a gente ia nos riachos. Lá tinha muito riacho. Muito riacho, pequeno riacho. Tinha vereda, tinha represas naturais. E a gente transformou esses pequenos riachos em esgoto. Perdemos biodiversidade. E essa morte da biodiversidade ali dentro... Pelo contrário, a gente colocou outra diversidade ali que advém do esgoto. E essa interferência causa transtorno não só para a terra ali no entorno, mas para as pessoas que estão ali. Para a saúde. Né? Então, eu digo isso. O meu interesse pela cidade sustentável está nesse sentido. Porque quando você começa a lidar, entender a relação econômica, você percebe uma diretriz. Isso no meu desenvolvimento como auditor fiscal do trabalho, que eu sempre me interessei nas empresas que fiscalizei, é identificá-la bem, o seu perfil econômico, o gestor, a cultura do gestor. Até para não ser uma ação simplesmente punitiva, né, Valdir? Nunca foi. Comigo, não. Eu sempre tentei entender. Isso mais agora, depois que eu entrei para a linha da comunicação não violenta, comunicação assertiva, a gente percebe muito bem quão é importante você se colocar no lugar do outro. Nem todo empresário é igual e nem toda cultura empresarial é igual. Cada um tem sua cultura. Né? Mas tem um detalhe que une todos. Né? Eu preciso ganhar.
Então, entre deixar de ganhar, muitos pensam assim, entre deixar de ganhar e fazer um pouquinho desse bem aqui, que é para a natureza, eu prefiro ganhar. Então, nós temos que transformar o sustentável em ganho. Para que todos comprem a ideia. Esse é o caminho que eu identifiquei. Esse é o caminho que eu aprendi. E passei a adotar isso na prática. É óbvio que eu estou me referindo a como gestor. Sim. Né? Como superintendente, como secretário, porque é preciso atrair o mundo empresarial para que ele identifique que ele vai ganhar. É o ganho coletivo, né? Ganho coletivo. Kofi Annan, que foi o presidente da ONU, da Organização das Nações Unidas, em certo momento ele desafiou uma reunião de CEOs, os maiores CEOs do mundo, e ele disse justamente lá atrás, uns 10 anos atrás mais ou menos, ele disse, olha, como que vocês podem trazer o ESG para dentro dos mercados de capitais? Foi um desafio que ele lançou. Ou seja, como ganhar com ESG? Como permitir que isso gere lucro, né? Gere renda. Né? É o que estão tentando idealizar em relação ao crédito carbono também. Né? Transformando o crédito carbono em crédito em dinheiro, as pessoas vão mitigar, ou seja, vão tentar realizar... Não preciso derrubar uma árvore para ganhar dinheiro, eu posso com ela em pé. Exato. A ideia é essa, ganhar mais do que com ela derrubada. É um caminho. Está consolidado? Ainda não. Mas é o caminho. Mas é o caminho. Tá? E nós temos que inovar, e aí que eu acho interessante a sigla, né? Que a sigla ela vem justamente para dizer, olha, o que nós precisamos, na verdade, é colocar nas relações, não só empresas públicas, mas as privadas, gestão governamental também tem que pensar nisso, como que a gente pode colocar uma meta lá em cima, capaz de identificar que o nosso problema, para a nossa sobrevivência, é alcançar essas metas. Ou seja, é permitir que o planeta volte novamente a ser mais harmônico e, a partir disso, evitar, principalmente, os desastres climáticos, né? Que já estão ocorrendo. Baixando também a temperatura média da Terra para o período pré-industrial, que era 1,5 graus. Hoje está mais de 2, né? Alguns falam que já não consegue, outros dizem que sim, mas o que eu percebo é que isso é rápido. Você lembra que mesmo rios já sem vida nenhum, você consegue revivê-lo. Eu já vi e já assisti lugar seco voltar a fluir água através de toda uma retomada de plantas que retém água, reflorestamento. Isso é viável, mas precisa entender que isso precisa trazer renda, né? trazer o lado econômico junto. Isso está claro para mim. Por isso, a cidade sustentável ela é onde mais pode ocorrer as mudanças, Josias, Joey. É nas cidades. E independe do tamanho dela, independe do porte financeiro dela, basta ela encontrar na sigla 3 itens, 3 eixos que ela pode desmistificar ali, trazer e falar, opa, eu quero esse eixo aqui. O E, que é da sigla em inglês, ambiente, né? O S, de social, e o G, de governança. No ambiental, você tem várias ações que ela pode inserir. Ela pode identificar uma área de voluta dela que está degradada, ela pode investir em recuperação ambiental. Isso já vai absorver o CO2 e já vai dar ali uma capacidade de gerar diversidade, biodiversidade, que não existia. Né? No social, você pode trabalhar em cima de várias ações de inclusão. A prefeitura pode realizar ou incentivar através de seus impostos. Ela tem uma gama de ações em parcerias que ela pode prever a inclusão. Inclusive, a aprendizagem pode ser feita no serviço público. Ela pode trazer esses vulneráveis para serem aprendizes. Estou dizendo bem rapidamente. Né? E a governança é justamente aquilo que dá a ela capacidade gerencial. Ou seja, quanto mais transparente,
compliance, você sabe muito bem dessa realidade. Gestão participativa. Então, a capacidade dela gerir o município, eu acho, vamos dizer, mais potencial para que a gente encontre os caminhos mais rápido para atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E assim, é legal a gente enfatizar que tudo que você destacou aqui estão, como você disse, holisticamente interligados, né? Quando há esse olhar para a cidade sustentável, naturalmente com isso vem a questão dos investimentos em melhores condições para as crianças, de lazer, de educação, preparando essas pessoas para o trabalho, um trabalho de qualidade, com dignidade humana e com tudo que a gente ouve aí que é necessário. E aí isso vira uma cadeia, né? Não sei nem se usar o termo cadeia é bom, porque pressupõe algo crime, né? Mas a cadeia no sentido de processo, uma engrenagem, né? Uma coisa vai ligando outra, que vai fomentando, que vai... E aí a cidade, a sociedade é beneficiada com tudo isso. Sim, né? A cadeia de negócios é beneficiada. E o que é importante dizer no Brasil, nas cidades sustentáveis, é que a gente tem boas práticas já em execução. E trazer boas práticas, compartilhar boas práticas, é interessante porque você passa por uma expertise de quem já passou. Então, você acaba absorvendo até os problemas para evitar. Né? Isso é muito interessante. O que é importante é que é necessário, mas é necessário capaz de convencer aquele gestor de alta cúpula. É importante que o gestor de alta cúpula, desde o prefeito e alguns secretários, entendam da importância, entendam que já existe boas práticas e entendam que sim, que é viável. Não está recriando a roda, né? Não se recria, mas se aperfeiçoa. Né? E é viável. E mais do que viável, nós temos vários estudos apontando. Vamos lá. Cidades sustentáveis têm mais atração, seja para empresas, hoje tem muitas empresas procurando, ela consegue devolver para a sociedade aquela sensação de bem-estar melhor. Com certeza, ela terá um desenvolvimento com a sociedade inclusiva em relação à saúde, menor gasto com saúde, participação nas escolas. Então, assim, é uma gama de... Automaticamente, o índice de criminalidade é menor. Com certeza. Índice de problema familiar, né, de violência doméstica é menor, porque essa harmonia, né, ela conspira a favor. Né? É o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha e o ganha-ganha já experimentado. Né? Isso é importante dizer, porque muitos... Eu ouço muito nas empresas quando eu passo a ser eu digo sempre, quando eu dou auditoria, naquele período que eu estou com a empresa, eu tenho que cobrar, mas eu tenho que orientar. Porque é o papel do auditor fiscal trabalho orientar. E muitas vezes eu mais oriento do que eu atuo. Né? Cada empresa é uma empresa. Mas aí quando você está orientando, como minha expertise é grande, eu venho com várias experiências para aportar. E muitos dizem assim, isso não dá certo. não, eu já tentei, isso não dá certo. Eu falei, não é possível. Por que por vezes eu tenho que abrir a caixa, né? E dizer, olha, por que deu certo aqui e não deu certo com você? Né? Exatamente. Então, justamente é isso. Às vezes, as pessoas precisam entender que já deu certo e está dando certo. Agora, que é um pouco trabalhoso, sem dúvida. Mas o resultado é muito satisfatório, tendo em vista não só a questão econômica, mas também, principalmente, a questão social, que gera riqueza interna nessas realidades, nessas cidades. Né? E mudar cultura, quando você quer mudar uma cultura de um bairro, por exemplo, você precisa primeiro entender quem é aquele bairro, né? Qual é a sua necessidade, quais são suas dores, que isso é importante para você poder atingir. Trazer a maioria para curar uma dor. Aí você pode até curar as outras. Né? Você pode trazer para... Eu quero trabalhar o rio de lá passando um riacho, um exemplo. Né? Isso já aconteceu num exemplo prático. O projeto era para recuperar o rio.
o Riachinho. Né? Maravilhoso projeto, lindo, captaram recurso, fizeram tudo para a comunidade. Quando chegou na comunidade, a comunidade não deixou. Não quero. Não é isso que está me matando a fome, não é isso que está me preocupando, não é isso que... Então, assim, não conseguiram fazer o projeto, tiveram que repaginar, identificar as dores, identificar que ali era preciso um modelo específico para a criação primeiro de renda, em hortaliças, em geração de renda, concomitantemente, para ele sentir a necessidade da água, para poder todo mundo trabalhar em prol. Foi o que aconteceu. Então, isso que é a principal dificuldade que os municípios precisam ter. E que, por vezes, eu entendo que é o caminho. Né? Agora, a capacidade gerencial de você identificar isso, nós temos ferramentas, tem conceitos para isso. Né? Vocês são do terceiro setor, vocês usam muito essa temática como fundamento, que é a definição, o contexto que vocês querem alcançar. E quando a gente lida com gestor público, e é verdade, eu preciso fazer entregas das dores, porque é isso que vai me garantir aqui, eu preciso me reeleger, eu preciso ter contato. Fiz campanhas na minha campanha, fiz algumas promessas que preciso cumprir, e, ao mesmo tempo, talvez, pelo modo sustentável, ele vai alcançar de forma mais segura, mais rápida e mais duradoura. Né? E esse é o convencimento que eu entendi. E por isso eu venho desenvolvendo, estudando muito sobre cidades sustentáveis. Tenho tentado trazer essa expertise de ESG para onde eu estou. Então, hoje eu sou auditor, estou levando lá para dentro da Auditoria Fiscal do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Né? Lá, no caso especificamente, a nossa realidade é por compras sustentáveis. Então, o que eu me interessei? Eu me especializei em compras sustentáveis, aí você que são jurista também deve saber mais que eu, mas existe uma legislação muito específica, trazida em decretos, em leis, para justamente auxiliar as compras e aquisições para que elas sejam mais sustentáveis possíveis. Assim, então, assim, o que eu vou comprar hoje, que eu estou comprando aqui, tem como eu comprar de uma forma que seja mais sustentável? Existe. É um estudo prévio, né? Uma análise de necessidade. De repente você fala, não vou comprar uma caixa de copo descartável. Cada um vai ter que trazer um copinho de casa e utilizar. Isso. Isso é estudo. É um estudo. Né? É um estudo. Você nem precisa comprar, nem precisa pedir para que tragam. Mas, ao invés de comprar o copo, você compra um que pode ser reciclável depois e que fique à disposição dos servidores. E, para o público externo, você pode optar por copos biodegradáveis. Ou assim com a mão, né? Chega lá no Ministério... Os índios fazem isso, né? Odinei, nessa linha de cidades sustentáveis, a Cor de Mato ela tem trabalhado com muito afinco, né? E a gente divide opiniões, porque quando você fala garimpo, né? Cidades sustentáveis, ESG, capacitações, treinamentos, são palavras que que estão atuais aí, está todo mundo querendo. Né? Na administração, a gente falando sobre parâmetros, métricas, muitas vezes, para você colocar no papel é simples, mas você conseguir entender, identificar o interesse público naquilo, né? E principalmente o resultado esperado, se realmente vai ser atingido, que são as dificuldades hoje. Tanto para nós, terceiro setor, como para o governo, né? Mesmo tendo as suas áreas de inteligência em cada secretaria, isso é de extrema dificuldade. E a gente com um garimpo sustentável, que até em off a gente conversou, teve um dia que eu encontrei o Valdinei também no mercado, o carrinho dele estava até na boca de alface e rúcula. Então, a gente identificou necessidades de desmistificar, né? Esse trabalho do garimpo sustentável tem tudo a ver com o que você está falando de cidades sustentáveis, né? Porque se o poder público, o garimpo, que a gente diz aqui, é aquela região tradicional garimpeira, que ela tem a sua receita quase que estritamente do minério, e nós identificamos que essas regiões são em relação ao ciclo vicioso do agronegócio, pobres. Enquanto o agronegócio está
bombando lá o PIB, todo mundo de caminhonetona e carrão, graças a Deus, devido à sua busca constante por treinamentos, capacitação, tecnologias, né? investimentos. Essas regiões minerárias, elas estão, na verdade, fadadas ao fracasso. O êxodo para as grandes capitais, que é o link que eu faço aqui, por que tem que preocupar com cidades sustentáveis? Se você não olhar lá para o campo, todo mundo vem para a cidade. E essa cidade está preparada para ficar com todo mundo que está no campo hoje aqui? E outra coisa, quem está no campo, uma boa parte, não tem qualificação, não estou generalizando, mas não tem qualificação. Para os postos que se exigem nas cidades, né? Exatamente. Tem qualificação, mas não para os... Não para a cidade. Tem lá, dentro da sua realidade, tirar leite, fazer um queijo e tal, mas muitos deles, que é a realidade que nós encontramos dentro dos garimpos. Você entendeu? E outra coisa importante, Valdinei, se você, enquanto auditor, for nesses garimpos aí, você só vai pegar irregularidades. Porque eles querem? Não. Por ausência de um olhar do poder público. De políticas públicas. Política pública. As leis, elas, para essas pessoas, têm que serem específicas. A aplicabilidade dessa lei, o olhar, é como que... É igual acontece na agricultura familiar. Esse garimpeiro pequeno que a gente identificou lá, ele precisa que o poder público vá lá, pegue ele na mão e fale, olha, você fez errado até aqui, porque você não tinha conhecimento. Agora a gente vai te dar o conhecimento, vai te dar a condição, o seu licenciamento, que para uma grande empresa ela demanda um valor expressivo, porque precisa de projeto, precisa de impacto para você. A gente vai te dar essa orientação, a celeridade para você licenciar vai ser mais rápida, porque vai ser objetivo. Aí entra no ganha-ganha. Porque hoje o Estado não ganha, ele que está produzindo na clandestinidade, boa parte deles não ganham, e a gente precisa realmente de projetos, né? E o seu conhecimento, a sua expertise enquanto trabalho escravo, enquanto cidades sustentáveis, tem tudo a ver com garimpo sustentável. Sim. Né, Diogo? E até é importante um registro, porque quando a gente fala de garimpo sustentável, talvez dê um equivocado entendimento de que nós estamos falando de garimpo ilegal. Não tem nada a ver. Né? Nós estamos falando aqui de garimpo pressupondo que é o cara que está fazendo a extração com área regularizada, com autorização, e que enfrenta as dificuldades como qualquer segmento enfrenta, talvez um pouco mais porque, além da dificuldade econômica, é um segmento que, de fato, já tem uma conotação com degradação. Então, assim, eu acho que aí sim exige-se até que a capacitação seja maior, que realmente dê condições, que se monitore, fiscalize, mas para além de autuar, porque o que a gente vê na mídia, especialmente quando fala de garimpo, foi lá e queimou máquina, porque... Cara, e aqui não estamos para proteger, não. Se o cara está fazendo errado, que pague no rigor da lei. Mas precisa ter um olhar, né? É aquela coisa assim, não. Para mim está tudo errado, então não vou nem olhar. E aí as pessoas continuam fazendo, porque o cara não vai deixar... Precisa comer, né? Então tem que estar condições. Eu acho que essa sustentabilidade tem a ver com isso. E isso tem muito a ver com a cidade sustentável, porque o Valdinei disse aqui, muitas vezes a pessoa, muitos trabalhadores que são resgatados de situação de escravidão, eles voltam por acreditar que ele só sabe fazer aquilo. Exato. Aí, cara, a vida inteira eu fiz isso, então eu vou voltar para lá, meu filho, porque é o que eu sei fazer. E aí ele continua se colocando em condição que lhe retira a dignidade. Né? Tenta-se... E eu falo porque eu sou do grupo de pesquisa de direito ao trabalho, o professor Saúl Tibaldi, da UFMT, e eu lembro que uma das colegas do grupo foi a mestranda dele, orientanda dele, melhor dizendo, hoje ela já é mestre, do CELI. A tese dela foi trabalhar os cortadores de cana, e ela teve, por conta do trabalho dela, em Campo Novo, naquela região ali, ficou lá, acho que alguns dias, vendo como que é a extração, e ela depois nos relatou, cara, no final do dia o cara às vezes só tem a bola do olho branca, o preto, aquela fuligem. Ele deve ter falado assim, o auditor do Ministério do Trabalho. Vê você assim, meu Deus. E aí ela dizia que muitos desses trabalhadores, quando o sindicato se movimenta para falar, olha, agora tem equipamento, tem tecnologia, vamos acabar com esse serviço, porque isso é indigno, afronta até a questão da saúde do trabalhador. Os caras, não, tá louco, aqui a gente só sabe fazer isso. Se o sindicato
falar que nós não podemos fazer mais isso aqui, nós vamos morrer de fome. Então assim, tudo está ligado, tudo está interligado, né, Valdinei? E tem um contexto de resolutivo, né, que a gente chama de como soluciona um problema que já vem há muito tempo, que é cultural, que tem conivências das políticas públicas, tem todo um arranjo econômico ali que ora se permite, né, porque já está ocorrendo, é melhor assim do que pior, e aí existe alguém que está financiando, porque está dando um certo lucro, senão ainda não estaria. E vocês vêm assim dizer, olha, nós não estamos falando do garimpo predatório, que é aquele que chega com as máquinas, com o mercúrio, vão fazendo a devastação o mais rápido possível, porque a hora que pegar vai ter que parar mesmo, né? Não é essa a situação. Nós estamos falando de uma situação de vida, de geração de renda, né? De pessoas que entram com processo para poder minerar, né? Para poder executar seus trabalhos e sua ação. É importantíssimo que cada realidade se encontre as fraquezas delas, né? E realmente políticas públicas é uma fraqueza em muitas ações de geração de trabalho e renda, né? Nós costumamos dizer que o empresário brasileiro ele dá sucesso em qualquer parte do mundo, porque se vencer aqui, rapaz, tem que ser um herói, né? Você tem que ser um herói, né? E não existe demônio e nem santo nessa história. Não é o trabalhador que é demônio e nem santo, e nem empregador que é demônio e santo. Existem pessoas tentando sobreviver. Isso que é preciso que se diga. Como auditor que eu trabalho, sempre olho assim, né? Por mais feia que uma denúncia às vezes chega para mim, eu sempre olho e digo, o denunciado não é todo esse santo e o denunciante não é também nem todo esse santo. E nem os dois são. O que existe é uma quebra de confiança, algum conflito ali. E é a verdade que muitas vezes do conflito são raros os empregadores que vão tentar fazer da sua relação de trabalho, né? Garimpo, por exemplo, para extrair ou para lucrar ou para subtrair de alguém. A relação é tentar fazer a relação como pode, como está ali, ou como alguém fez, como o pai dele fez, né? Sim. E é importantíssimo esse primeiro olhar. Então, políticas públicas precisam olhar para isso. E precisa identificar onde eu estou errando, se é da prefeitura, se é estadual. Identificar quais são os principais gargalos que impedem dele também, dificuldade que ele tem para ele poder... Por vezes é a dificuldade cultural dele, por vezes é a dificuldade financeira. Sim. Precisa identificar isso. Essa é a política pública. Essa é o gestor que tem que identificar. E depois trazer para o processo de melhorias. Aí sim é o trabalho de convencimento cultural. Né? Depois de todo esse processo, eu me lembro de um trabalho que a gente fez nas feiras. A gente queria tirar das feiras do mercado municipal as crianças e adolescentes que trabalhavam lá. Né? Por conta de todo o prejuízo físico e emocional. A pergunta é, primeiro, o trabalho que eu fiz foi identificar quais são os motivos que levaram aquelas crianças ali, quem são elas, quem são suas origens, o que eles estavam fazendo ali de verdade e qual era o sonho delas. A partir disso, você cria estratégia de intervenção, porque eu já sabia quem era filho, quem não era filho, que grau, que série estudava, o que eles realmente queriam com aquilo, qual era o objetivo dele dali. Então, uns era para comprar, para ajudar a mãe, outros para... A partir disso, eu reúno com a assistência social, reúno com o sistema S, elaboro uma linha de intervenção, trazendo primeiro os pais para que eles entendam os prejuízos emocionais, físicos. Foi muito trabalho ali para que eles entendessem. Teve pais que falaram, agora eu entendi por que eu tenho um problema na coluna, agora eu entendi por que eu sou um pouquinho assim. Deu para colocar os pais no lugar das crianças, as crianças no lugar dos pais. Segunda etapa, aí foi fazer o encaminhamento. Podemos trocar? O que você quer para o seu filho? Seu filho gostaria de ser isso. Vamos trazer então para a aprendizagem? Ótimo. Desse total, todos, com exceção de um, porque ele queria ajudar os pais dele e queria trabalhar ali. Então, você vai continuar estudando, sim. E até hoje ele está lá, como na banca, sobrevivendo. Então,
A relação do poder público no garimpo, nós acho que não difere muito. Não difere, não, é isso aí. É o levantamento e trazer para junto. Então, o primeiro ponto que eu creio que tem conexão com isso é justamente a linha de enxergar que são dois grupos, seja empregador, seja trabalhador, são dois grupos que querem sobreviver. E que se há erros, aí precisa identificar os erros. É lógico, separar joio do trigo, como você se referiu, dos predadores que estão... Ao rigor da lei. Exatamente. E aí você cria um diálogo, a gente fala diálogo social, trazendo os três entes, né? Sim. O que representa trabalhadores, os empregadores e o governo, para dizer, olha, há um caminho, vamos junto? Porque eu não desenho, nunca desenhei projeto. Já fiz isso, falei para você, apanhei muito no início, né? Idealizar o que é ideal. O que é ideal. Mas é exequível? Mas é exequível. Uma vez uma pessoa disse assim, não, mas esse papel que vocês estão fazendo com o egresso, trabalho escravo, é da SEDUC, é da Secretaria de Educação. Eu disse assim, concordo com você, é verdade. Mas enquanto eles não realizarem, na época não realizavam, agora eles realizam, enquanto eles não realizarem, quem vai realizar para eles? Porque eles precisam de ser atendidos. Então, não é do vir a ser, ou seja, não é idealizar um projeto que é para a SEDUC fazer, mas quando você vai na SEDUC está sobrecarregada de coisa, um monte de projeto, um monte de ação, não tem professor, não tem gente, e a pessoa precisa de receber essa elevação educacional. Então, a realidade nossa de cada ponto precisa ser enxergada assim. E aí, a partir disso, quando você constrói conjuntamente, como diz meu amigo Paulo Mussossa, esse consultor internacional, ele dizia, ele repetia a frase dele, que ele já repetiu de alguém, sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Né? E é um pouco isso. Verdade. Rapaz. Acho que é isso, né? Com certeza, sim, dessa conversa haveriam aí inúmeros desdobramentos, já muita tomei coisa umas notas falar. aqui, dá até para fazer cada frase do Valdinei, fazer um projeto. É um outro podcast. Rapaz, Valdinei, a gente está caminhando aí para as considerações, tem mais algumas informações, algum trabalho aí diante desse seu portfólio gigantesco aqui, que você queira aí... Quem quiser também, de repente, trocar informações, te procurar, não sei se... Suas redes sociais ou os canais que conseguem te localizar também? Valdinei de Arruda é o Instagram. Eu interajo. Estou começando a interagir agora, né? Você é uma pessoa já meio de idade, né? Você gosta de internet. Na verdade, assim, eu tive um período muito longo de interação, né? Eu costumo dizer que uma pessoa outro dia olhou naquele era o Facebook, depois tinha o Face... Tinha o Orkut, depois virou no Facebook. O Face tinha o Face normal, meu, pessoal, e tinha um Face... Eu não sei se era empresarial à época, que foi mais de 15 mil inscritos, e eu não acompanhava, não conseguia acompanhar. Aí uma pessoa disse assim, se você tem redes sociais e não acompanha, então não tenha. Porque você precisa devolver, as pessoas precisam conversar, né? E hoje eu estou devolvendo por isso, porque as pessoas têm conversado, algumas coisas têm perguntado algo, e eu estou começando a devolver com uma maior atenção pela responsabilidade das pessoas, né, que estão interagindo. Né? Valdinei de Arruda. Mas se quiser mandar algo mais específico para o e-mail, também eu deixo o e-mail, que é valdinei.arruda, com VY no final, valdinei.arruda@gmail.com. Perfeito. Rapaz. É isso, Joey. Suas considerações. Da minha parte, agradecer, Valdinei, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, agradecer pela forma didática como você fala e tudo que você faz. Um professor, né, cara? E assim, é nítido a paixão que você tem naquilo que você se propôs a estudar, a se dedicar. O estudo, ele transforma a vida, né? Eu acho que nós que estamos aqui somos a prova disso. E não que nossa vida seja mais simples, pelo contrário, acho que quanto mais você estuda, mais... Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que nada sei, e aí eu vai estudando. Eu fiquei quase 10 anos fora da academia, do estudo, só achando que ia advogar e trabalhar. E em 2014 eu voltei nessa questão, tem que estudar,
Já terminei um mestrado na UFMT esse ano e já estou aí pensando num doutorado. Então, assim, eu acho que para quem nos assiste, a oportunidade está posta, né? Infelizmente, a internet hoje tem dado uma conotação equivocada de que eu ganho dinheiro sem precisar trabalhar, eu vou virar um influencer, eu vou virar... E assim, é igual jogador de futebol, né? Vocês que gostam de futebol. Cara, é um em quantos mil que consegue realmente ter sucesso com o futebol. É a mesma coisa com o trabalho, né? Pode ser que alguém consiga se dar bem sem estudo, mas é um em 1 milhão, né? Então, tem que estudar mesmo, tem que construir degrau por degrau, e conhecimento, você nunca tem tudo, né? Sempre tem um detalhe a mais, sempre tem uma coisa a mais. Tem um pensador que diz que conhecimento é como uma ilha, né? O que você conhece é o que está naquela ilhazinha. O que você não sabe é o que está ao redor do mar. E por mais que você aumente essa ilha, você... Continua sendo uma ilha. Continua sendo uma ilha. Então é isso. Obrigado pela sua disponibilidade. E assim, eu queria também reiterar a importância desse espaço para você comunicar as iniciativas, tanto sua como do Ministério do Trabalho. Às vezes, eu acho que o universo que a tecnologia nos trouxe, dessa comunicação direta, internet, mas às vezes é tanta informação que a informação realmente de valor não chega. Né? Você falou de um monte de situação aqui que, cara, eu não sabia, muita gente que nos assiste nesse momento com certeza não sabe. Então, use desse espaço, é nosso, para poder compartilhar. Vem aqui, a galera que trabalha com você, quem quiser, projetos, seminários. Prestações de contas e projetos. Sim. E conte conosco, inclusive, para somar força, às vezes, nessas iniciativas. A gente que tem... Eu estou presidente da comissão do terceiro setor. Eu sei que o terceiro setor tem capacidade de desenvolver muita coisa junto, né? E o terceiro setor pressupõe essa mútua cooperação, né? Quando a gente... Você acabou de falar, quando a gente até pode ir longe sozinho, mas quando a gente vai junto, a gente chega ainda mais longe, né? Então é isso. Obrigado. É isso aí, Joey. Valdinei. Não, agradeço de coração vocês. Esse espaço aqui, acho que realmente inaugura um novo espaço para a gente estar mais presente aqui com vocês, trocar informações em outras situações que vocês também entendam ser bacana. Eu também acho que a gente pode sim usar essas informações para fazer chegar ao público, né? Sempre informação, conhecimento é muito importante. E do terceiro setor, que eu digo sempre, o governo e o Estado não conseguem fazer tudo sozinho. Ele precisa de auxílio e muitas deles especialistas. E muitas entidades do terceiro setor são especialistas, conseguem fazer melhor do que o próprio governo. E aí é preciso esse reconhecimento, e os governos precisam reconhecer isso e adotar isso como prática. Exatamente. Muito obrigado. Perfeito, Valdinei. Foi uma alegria a gente estar aqui e rever, né? Um irmão, a gente era salesiano interno, porque na época tinha salesiano interno. Tinha essa rixa, né? Tinha rixa. Os internos sempre foram melhores do que os externos. Brincadeiras à parte, Valdinei, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, tá? O projeto, sem dúvidas, né, que ele sai muito maior, né, do que quando a gente começou esse nosso podcast, pela quantidade e pela qualidade de conhecimento que você compartilhou conosco, com os nossos internautas, com as pessoas que acreditam no garimpo sustentável, na mineração pujante, numa melhor fase, numa outra fase, principalmente no estado de Mato Grosso, que hoje ocupa aí a 6ª colocação em matéria de arrecadação do CEFEM, a nível Brasil, com potencial para, no mínimo, um terceiro. Basta aplicabilidade de leis, basta o poder público querer, né, ir lá na ponta e desenvolver esses trabalhos. A municipalidade dessas regiões tradicionais garimpeiras já demonstraram total interesse em participar de uma nova fase, não com aquelas mazelas do passado, mas com tecnologias, com mais capacitações, com desenvolvimento econômico equilibrado entre meio ambiente, riqueza e as pessoas que compõem aquela região. Isso é notório e o projeto descobriu isso aí. E você trouxe um olhar ligado a um órgão
público de extrema importância, tanto para as empresas, né, das capitais e dos municípios, quanto para essas regiões minerais, que também, de uma certa forma, né, algumas são em forma de cooperativas, e a outra em forma de seletistas, todas elas têm esse vínculo, né, de pessoas, uns trabalhando para outras pessoas, e é preciso saber os seus direitos, o seu formato de trabalhar de forma correta para o desenvolvimento econômico ser importante e interessante ali para aquela região. Como a gente diz, né, o projeto Garimpo Sustentável é um projeto que, sem a participação do poder público, impossível acontecer. Nós tivemos a total credibilidade, né, do secretário César Miranda, secretário da SEDEC, em parceria com a Metamate, que tem o seu corpo técnico, e tem desenvolvido um trabalho importantíssimo na parte de geologia, mapeamentos, planos diretores na parte de mineração de todo o estado de Mato Grosso, essa identificação dos potenciais depósitos minerários do estado, e a Cordimato, com a sua expertise em gestão pública, em gestão em compliance, né, prestação de contas social, prestação de contas financeiras, a gente buscando trabalhar em rede, né, com outras instituições que também têm expertise, tanto quanto a Cordimato, e devido a isso, essa riqueza de informações, esses resultados positivos que a gente tem conseguido alcançar com todos os projetos geridos pela Cordimato. E, principalmente, Valdinei, pelos sims que os nossos convidados dizem para a Cordimato, em participar, em aceitar vir aqui compartilhar um tempo de extrema importância, né, que, de repente, você poderia estar lá trabalhando lá no seu gabinete e você está aqui compartilhando conhecimentos, levando informações através desse nosso meio de comunicação. Realmente, muito obrigado. Joey, muito obrigado. Mais um episódio aí, gente, acabando. O projeto Garimpo Sustentável em parceria com a Metamate, a SEDEC. Quero mandar um abraço, né, para todas as pessoas que compõem a equipe Cordimato, que sem essas pessoas a gente não consegue desenvolver esse trabalho. Eu digo aí o Johnny Everson, a Adseli lá no administrativo, a Carol, a Tayane, o Everton, a Carla, o Dr. Joey e hoje também, como sempre, aqui dando esse show de tecnologia, o Dr. Marquito, que é o nosso responsável técnico. A voz oculta, né, que sai aqui de vez em quando aí. Muito obrigado, Marquito, muito obrigado a todos os parceiros nossos da Cordimato, aos parceiros do governo e principalmente ao Ministério do Trabalho, que permitiu que o Dr. Valdinei e Antônio de Arruda pudessem participar conosco desse grande podcast. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu.